Oi, oi, boa noite. Já tô vendo o pessoal entrando aqui. Tô vendo o pessoal entrando. Vou aguardar um minutinho só, alguns segundinhos, pra gente começar a falar. Só dar o tempo do Instagram avisar que eu estou online. Que legal, já tô vendo algumas pessoas aqui. Que bom. A Érica, Aninha, Lisneide, Vanessa, Camila, Tatiane, Isaac. Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vão escrevendo aqui no chat para conversar comigo, que hoje eu estou sozinha, então quero que vocês conversem comigo. Eu quero pedir para vocês apertarem aí no coraçãozinho, porque isso ajuda o Instagram a poder entregar mais a live. E a gente precisa disso, né? Para que mais gente possa ter acesso a conhecimento, acesso a conteúdo. Mas vamos lá. Então, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês. Eu escutei uma vez alguém dizendo que está aqui quem deveria estar. Então, que bom que vocês estão aqui. Eu espero contribuir muito nessa noite com a vida de vocês. Então, hoje o tema dessa live é 3 atitudes para iniciar uma virada financeira ainda em 2021. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Se eu estivesse no lugar de vocês também ia falar assim, como assim, né? Como que a gente já começa uma virada dessa forma? Mas eu quero falar para vocês que é possível. É possível desde que a gente possa trabalhar algumas questões, e hoje aqui eu quero falar de 3 atitudes. E para a gente começar a nossa conversa, eu quero falar para vocês o seguinte, que a nossa palavra da noite é comprometimento. Comprometimento é algo muito importante. Eu tô vendo aqui algumas pessoas que eu nem imaginava que estaria aqui, olha. Que bom, Tainara. Tainara tava em dívida comigo, né, Tainara? Paula, que tá lá no Mato Grosso, que deve estar fervendo no Cuiabá. Ricardo, pastora Josi, Fabrícia, Gabriela, sejam todos muito bem-vindos. E olha quem entrou, muito bem-vindo. Eu gostaria então de começar falando o seguinte para vocês, que a palavra da noite é comprometimento. Por que comprometimento? Todas as nossas relações, tudo que a gente faz na nossa vida, parte de um pressuposto que existe um comprometimento sobre algo. Quando a gente conhece alguém, começa a se relacionar, quando a gente casa, quando a gente tem uma amizade, quando a gente faz uma sociedade, a gente inconscientemente ou indiretamente, a gente se compromete com algo. O fato é que na nossa vida, normalmente a gente tem o hábito de se comprometer com outras pessoas, mas não se comprometer com quem é mais importante na nossa vida, que é nós mesmos. Então eu quero começar essa noite falando sobre isso e dizer que o foco do nosso assunto aqui hoje é o seguinte: quem ganha mais dinheiro não é quem trabalha mais, por incrível que pareça. Quem ganha mais dinheiro é quem é mais produtivo. E eu quero falar sobre isso essa noite, porque existe uma crença de que eu preciso trabalhar muito para gerar dinheiro. Tem até alguns ditados, né, que fala que quem cedo madruga tem de Deus ajuda. Isso tem algumas interpretações, a gente precisa entender qual a moldura dessa frase. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é que quem ganha mais dinheiro não é quem trabalha mais, é quem é mais produtivo. E para ser mais produtivo, eu preciso gerar mais valor aonde eu estou inserido. Eu preciso agregar mais valor. E eu posso levar em consideração 2 cenários. Se você, por exemplo, é um funcionário de uma empresa, né, independente da sua relação contratual com essa empresa, o valor que você ganha hoje, ele está estritamente relacionado com o quanto você gera de valor para essa empresa. Quer ver um exemplo? Se você pensar na empresa onde você trabalha, as pessoas que ganham mais, provavelmente elas têm 2 coisas. Elas têm mais responsabilidade na empresa
e elas geram mais valor para aquela empresa. Elas colocam mais dinheiro no caixa dessa empresa. Se você é um empresário, quanto mais alto você sobe no nível estratégico da sua empresa, ou seja, quanto mais você se afasta do nível operacional e quanto mais você começa a pensar no seu negócio, mais dinheiro você ganha. Ou seja, só tem duas formas da gente ser produtivo. Desculpa, a gente só tem uma forma de ser produtivo, gerando valor. E a gente só gera valor de duas formas, ou com aumento de responsabilidade, ou então com o aumento de agregação que eu coloco naquele lugar. Então eu quero começar a nossa fala por isso. Antes de nós irmos para a parte mais prática, porque eu não quero assim me prolongar muito na nossa conversa aqui, porque quem me conhece sabe que eu falo demais, eu quero falar, antes de ir para a parte prática, falar de uma coisa que se a gente não tiver, a gente jamais vai ter dinheiro, jamais vai ter sucesso, que é cabeça de riqueza. Pode falar assim, lá vem de novo essa história de mentalidade, né? Por muitos anos, a geração passada, as últimas duas gerações, houve uma inversão de valores, onde começaram a colocar o ter acima do ser. O que quer dizer isso? Vocês devem ter algum parente mais de idade um pouco, né, que já está na terceira idade, e normalmente essas pessoas, quando vão citar alguém, elas falam assim, sabe o João, que é primo do governador, que tem uma casa não sei aonde, que tem um carro da marca tal. Então, a referência dessas pessoas não é quem é essa pessoa. A referência dessas pessoas é o que essas pessoas têm. O que é o problema disso? O problema disso é uma frase que eu gosto muito, que diz que tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. E quando a gente trabalha com riqueza, dinheiro, ele é um mecanismo. Dinheiro, ele é um veículo para isso. A Lorene está perguntando como mudar essa mentalidade. Eu vou falar já na prática um pouco. Então, a gente precisa entender que a nossa mentalidade, ela tem que estar alinhada. E a nossa mentalidade, ela está totalmente alinhada com o nosso nível de merecimento. Nível de merecimento, nível de consciência, todos esses fatores, eles são alinhados na nossa vida. E por mais que você pense assim, Mariel, mas eu tenho nível de merecimento alto, eu acho que eu mereço mesmo. Se eu perguntar para vocês se vocês acham que merecem triplicar o salário, vocês vão falar que sim. Se eu perguntar se vocês acham que merece viver numa casa luxuosa, ter carro bom, vocês vão falar que sim. Só que falar está totalmente diferente das crenças que nos padronizam. Então, uma crença que que é estabelecido na nossa mente, uma vez que é estabelecido ao longo ou na infância ou na adolescência, ela se torna não só pensamentos e ideias, ela se torna como se fosse uma programação para toda vez que acontecer algo parecido com aquilo, uma realidade parecida, eu já tenho programado na minha mente que aquilo não é para mim, que aquilo não pode. Eu venho de um lar... As pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto muito de falar da minha vida, porque eu sou emotiva, apesar de não parecer, eu sou. Mas eu venho de um lar totalmente machista. Meus pais são gaúchos e eles aprenderam assim. E eles simplesmente reproduziram na nossa casa. Então eu venho de um lar onde meu pai sempre falou, eu tô vendo, já começo. Meu pai sempre falou que mulher não precisaria fazer nada. Calma que eu vou voltar. Que mulher não precisava fazer nada. Que mulher, no máximo, precisava pilotar um fogão de 4 bocas. E isso é uma realidade na minha vida. Peraí, gente, que vai sair. É uma realidade na minha vida, mas eu acredito que é uma realidade também na vida da maioria das pessoas, né? Independente se é homem ou mulher. E eu tô dando um exemplo de uma crença que foi colocada em minha mente há muitos anos atrás, mas que logo eu consegui sair dela. Mas isso acontece em todos os lares. E não é porque os pais fazem isso de uma forma de maltratar ou querer o mal para os filhos, é a forma que eles também foram reproduzindo isso na vida deles. Então, eu quero falar para vocês que muitas das coisas que a gente vive hoje em dia,
muitas das atitudes que nós temos hoje em dia, da forma como a gente pensa, da forma como a gente lida com as pessoas, da forma como a gente lida com a família, da forma como a gente lida com o dinheiro, vem de programações que aconteceram lá na nossa infância e na nossa adolescência. E a gente precisa primeiro entender que isso existe. A gente precisa entender que isso é real. E um segundo passo, eu preciso entender que eu não preciso reproduzir isso na minha vida. Que não é porque eu fui ensinada assim ou foi colocado isso na minha vida que eu preciso continuar com isso. Aqui ó, o pessoal falando ciclo de Maria, exatamente isso. Eu não preciso perpetuar isso para as próximas gerações, para os meus filhos. Eu não preciso. E existem muitas crenças. E aí quando a gente se apega às vezes a algumas pessoas à religião, ficam até preocupadas com essa questão do dinheiro, porque foi ensinado que o dinheiro é ruim, que o dinheiro faz mal, que o dinheiro é sujo, que só cresce na vida quem deu o tombo, né, em alguém, tem um ditado que fala, dá o poder às pessoas, dá o dinheiro à pessoa que você vai realmente ver quem elas são. Então todas essas coisas foram colocadas na nossa mente. E eu falo que eu sempre tive um auto-merecimento, porque mesmo quando eu passei por essas situações, e eu me recordo o dia que eu peguei o telefone e liguei pro meu pai e falei para ele que eu havia passado em mais de uma universidade pública na época, né? Que eu falo que graças a Deus eu sempre gostei de estudar. E meu pai falou assim, mas mulher não precisa estudar. Mulher precisa saber cozinhar. Quando eu consegui meu dinheiro para tirar minha carteira de motorista, e eu falei isso, meu pai falou assim, mas mulher precisa pilotar o fogão. Para que mulher quer dirigir? E eu naquele momento, uma adolescente, mesmo sem saber o que isso significava, mesmo sem entender sobre nada disso que eu tô falando hoje, eu olhava para aquilo e falava assim, ok, isso é um pensamento seu, não é meu, eu vou. Isso é um pensamento seu. Quando meu pai me falou, olha, se você quiser estudar, o problema é seu, você se vira, eu falei, ok. E eu passei a minha faculdade pegando carona, porque eu não tinha dinheiro pro ônibus. Peraí, gente, tenha paciência, porque eu falo que eu não gosto de falar de mim por isso, ó, porque eu não consigo conter. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos, primeiro passo, compreender que isso acontece, que isso existe na nossa vida. Se você hoje não consegue ter uma análise, uma autoanálise, né? Um autoconhecimento suficiente para compreender tudo isso que aconteceu ao longo do tempo, que não foi por mal, eu me relaciono super bem com meu pai, amo meu pai e acho que ele evoluiu também, graças a Deus, né? Porque graças a Deus nós temos possibilidade de mudar todos os dias. Mas a gente precisa compreender que isso é real na nossa vida e isso impede que a gente cresça. Isso sabota. E quem é que sabota? Não é ninguém que sabota, é nós mesmos que nos auto-sabotamos. Quantos clientes eu tenho que vêm fazer consultoria comigo, que vêm fazer acompanhamento comigo, e a primeira coisa que eu converso com a pessoa é sobre grau de merecimento. E essa pessoa fala pra mim assim, Mariel, eu tenho auto-merecimento, eu acho que eu posso tudo. Só que tem várias crenças que limitam essa pessoa. E com o andar da carruagem, né, com o acompanhamento que a gente vai fazendo, a pessoa começa a falar assim, realmente, eu tô me sabotando. E pessoas que a gente olha e fala assim, são bem-sucedidas. Elas são bem-sucedidas, mas elas colocaram um limite ali para elas. Elas não vão passar dali. Sabe por que elas não vão passar dali? Porque alguém falou para elas há muito tempo atrás, em algum momento, que aquilo não era para elas. Que rico é rico e pobre é pobre. Que você não pode crescer porque você vai ser egoísta. Você tem que honrar de onde você veio. E se tem uma coisa que eu acredito, é que a nossa sociedade não evolui na miséria. Não evolui na miséria. Até mendigo precisa de alguém que tenha dinheiro para dar dinheiro para ele. Então, a gente precisa entender que dinheiro... E aí eu quero pegar uma frase que fala assim, que dinheiro não traz felicidade. Não traz mesmo, para quem não sabe para que serve o dinheiro. Porque o dinheiro é um veículo. O dinheiro não pode ser o final da nossa vida. Certo? Então, depois que a gente passa por isso, ó... Você conseguiu dar o sentido para minha experiência? Exatamente, não é fácil, né? Até hoje ainda luto um pouco.
Tem aqui, estou com uma pergunta martelando no meu pensamento, pode mandar. Essas experiências são fundamentais para o nosso crescimento, muito, porque a partir do momento que a gente eleva o nível de consciência, que é o que eu falei, nível de merecimento, nível de consciência, autoconhecimento, eles andam junto. Conforme eu elevo meu nível de conhecimento, eu entendo que se alguém pode fazer, eu também posso. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu preciso me preparar para isso, e é por isso que eu vim conversar com vocês. Quem em mim acha que não sou capaz? Quem em mim acha que não sou capaz? Eu não entendi a pergunta. Quem em mim acha que não sou capaz? Tá muito filosófico. Me ajuda aí. Bem, então, pessoal, a gente precisa entender que essas crenças existem. Mas além dessas crenças, ainda tem uma outra coisa que acontece, que é a falta de modelagem. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente precisa entender que a nossa população brasileira, a maioria, mais de 40% da nossa população brasileira sobrevive. Ela não vive decentemente. Dados do IBGE falam que mais de 40% da população brasileira, a renda familiar é de até R$ 2.600. Vocês sabem com o preço que estão as coisas. Então, uma família de 4 pessoas vivendo com R$ 2.600 não vive, sobrevive. O que eu quero falar com a falta de modelagem? A gente não pode fechar os olhos para isso. Porque é muito simples da minha parte olhar para as pessoas e falar assim, fulano é preguiçoso, fulano não faz nada porque não quer. Isso não tem nada a ver. Muitas vezes tem gente preguiçosa sim. Tem gente que não quer, tem gente que não quer mesmo. Tem nível de consciência muito baixo? Tem. O que é nível de consciência muito baixo? É aquela pessoa que ela nem sabe que ela precisa mudar. Ela nem sabe que ela pode ter algo melhor. Ela tá tão acostumada, tão enraizada naquela situação de miséria e escassez que ela vive, que ela nem acredita, nem passa na cabeça dela que ela pode ter alguma coisa diferente. Então, é níveis de consciência diferente. Mas quando eu falo de modelagem, eu quero até relatar uma experiência que eu tive. Eu e meu esposo, a gente teve esses tempos atrás num bairro bem pobre aqui de Aparecida de Goiânia. A gente foi levar uns cobertores, enfim. E aí, na saída de lá, a gente conversou sobre isso, né? Falando sobre a questão da falta de modelagem. Como que as pessoas que estão no nível de necessidade básica como comida, alimentação, moradia, saneamento básico, saúde, não tem o básico, como que uma pessoa dessa vai pensar em prosperidade? Ela não vai pensar, porque ela não tem uma modelagem para isso. Uma pessoa que tem uma situação e vivencia situações assim, quem que está ao redor dela? São pessoas do mesmo nível ou pior. Normalmente são pessoas pessimistas, pessoas que falam assim, vamos viver a vida hoje, amanhã só a Deus pertence. O problema é que estatisticamente todo mundo vai estar vivo amanhã, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque a média de vida aí das pessoas aumentou para 85, 90 anos. Então, o fato é, você vai estar vivo. Agora, o que você vai fazer com isso? E a falta de modelagem realmente é um dos fatores. E não é só nesse caso que as pessoas estão aí com necessidades básicas. Tem também os casos de relacionamentos. E relacionamentos que eu tô falando não é especificamente marido e mulher. Eu tô falando de com quem você anda. Com quem você anda impacta diretamente na sua vida. Com quem você anda modela a sua forma de ver, modela seu olhar sobre as coisas, modela seu olhar sobre o que você quer. Então, 2 pontos para você se ligar antes da gente ir para a prática aqui, que a gente já vai começar agora. 1, observar se você tem crenças limitantes, se o seu cérebro está programado para pobreza e escassez. E 2, você verificar se a modelagem que você tem é uma modelagem boa ou não. Você precisa entender isso. Uma forma da gente trabalhar um pouco esse sentido é a questão da autoimagem. Então, de forma prática, como uma coisa que a gente pode utilizar aqui na prática para isso, melhorar nossa mentalidade de sucesso, é pensar em admiração. A palavra admiração vem do latim, que significa para o olhar, aonde vai o seu olhar, para onde você está mirando. Então, quando a gente pega pessoas como referência, por exemplo, e a gente vê quais as características que essa pessoa tem, e você olha para você e observa numa forma de mensurar isso, o que aquela pessoa tem e o que você tem, e você vê qual o distanciamento disso. Porque se eu admiro, são coisas importantes para mim, não é mesmo?
Se eu admiro alguém, ou pelo que ela tem, ou pelo que ela faz, ou pelo que ela é, se eu admiro alguém, eu preciso entender que aquilo é importante para mim. Então, o que me afasta disso? Qual o distanciamento disso? Quando a gente faz esse exercício, a gente já começa a observar pontos e gatilhos que a gente precisa avançar um pouco, certo? Hoje eu publiquei uma coisa chamada assim, o sucesso não está na chegada, está na largada. E algumas pessoas, eu acredito que discordaram disso porque não leram o post. Porque tem muitas falas dizendo assim que o importante é o processo, o importante é isso. O problema é o seguinte, quantas e quantas pessoas começam a fazer algo e desistem no meio do caminho? Tem um dado do IBGE que diz que de todas as empresas que abrem, cerca de 80% fecham no primeiro ano e cerca de 60% fecham até o quinto ano. O que quer dizer isso? Que as pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. Bom, isso quer dizer que são pessoas proativas? Não. Quer dizer que são pessoas perdidas mesmo. Se você é aquela pessoa que começa a dar tiro para todo lado, você precisa tomar cuidado, porque você está mais perdido que segue em tiroteio, como diz o ditado. Certo? Então, quando o nível de consciência vem, a gente já está pronto para o mundo real. A gente já está pronto para colocar a mão na massa. Tem uma frase Tony Robbins, que fala assim, que biografia é o destino. O que quer dizer isso? Que o que passou, passou. É daqui pra frente o que você vai fazer, tá certo? Bem, quando a pessoa então tem um nível de consciência, chegou nesse nível de consciência, entende que ela precisa, que ela pode, né, fazer algo, aí começam as objeções. Aí a primeira coisa que eu escuto é a pessoa falando assim, Mariel, mas eu não tenho dinheiro pra fazer nada. Mariel, mas isso que eu pensei, eu não sei o suficiente. Eu não sei por onde começa. E é essa tarefa de casa. É essa tarefa de casa. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. A gente precisa identificar os nossos talentos. Então, vai a primeira atitude, né, da noite. Identificar os talentos. Galera, vocês colocam aí, ó, mete esse dedinho aí no coração, porque o pastor Alessandro, na última live, me chamou a atenção, falou, você não falou pro pessoal botar o dedinho no coração aí, né, que não custa nada, então bota o dedinho no coração aí, para poder espalhar um pouco mais, Instagram melhorar a minha vida, porque o Instagram tá de boicote comigo ultimamente. É identificar, então, os seus talentos. Então, a primeira coisa é você identificar quais os seus talentos. Mariel, não tem talento nenhum. Tem, todo ser humano faz alguma coisa que preste, viu? Se alguém falou que você não faz nada que preste, esquece. Todo mundo faz alguma coisa que preste. E aí, você não precisa pensar no que o seu vizinho faz de bom, não. Porque às vezes você começa assim, nossa, meu amigo lá abriu uma loja de material esportivo, isso tá super em alta, então eu vou fazer isso também. Ou, não, pense em você. Você é o centro do negócio. Quais as suas habilidades? Quais seu conhecimento? Quais os seus talentos? Então você precisa identificar o que você tem de bom. Aqui você precisa compreender que só ganha dinheiro quem é produtivo e não quem trabalha mais. Você precisa colocar isso na sua cabeça, que todo mundo tem 24 horas. Se tem uma coisa que é igualitária na nossa vida, é o tempo. Então eu, você, o Papa, a pessoa mais rica desse mundo, todo mundo tem 24 horas. O que você precisa entender é como que você faz para ganhar mais dinheiro em pouco tempo ou no único tempo que você tem, tá certo? Então, a gente precisa compreender sobre isso. E aí a gente precisa entender também que tem pessoas nesse ponto que não querem ajuda de ninguém, certo? Porque parte do pressuposto que conforme você vai evoluindo, você precisa de ajuda, não é mesmo? Quem anda sozinho não vai tão longe assim, pode até ir mais rápido. A gente precisa de ajuda porque nós somos pessoas complementares. Complementares. Eu sei um pouco de uma área, cada um de vocês aqui sabe um pouco de uma área. Então, é ignorância da minha parte achar que eu vou fazer tudo sozinha. Só que aí vem as pessoas e falam assim, ai, mas ninguém faz do jeito que eu faço. Ninguém é bom para fazer, porque toda vez que eu peço para fazer alguma coisa, não faz igual eu faço. É lógico que não, porque são pessoas diferentes. Não tem como fazer igual, são pessoas diferentes, ok? Então a gente precisa entender que
Toda vez que você vai delegar alguma coisa para alguém, ou chamar alguém para trabalhar com você, ou dentro de uma sociedade, dentro de uma parceria, às vezes a parceria é entre marido e mulher, vocês precisam conversar. Vocês precisam falar o que você quer que seja feito. O outro não pode adivinhar, não. Nem a gente sabe o que passa na nossa cabeça direito, imagina o outro. Então a gente precisa compreender que é um processo. Então, para a gente entender sobre a questão da habilidade, uma coisa que eu sempre falo assim para os meus clientes é assim, olha, o que as pessoas normalmente te procuram para conversar sobre? Então, sempre tem, né? Parente, amigos que vêm falar com você, te chamam para tomar um café, te chamam para conversar, te mandam uma mensagem quando quer falar algo com você sobre aquele assunto. E eu falo isso porque eu passei por isso, né? Eu, assim, durante a minha trajetória, todas as vezes que alguém tinha um pepino para resolver, no sentido de, olha, não sei o que eu faço da minha vida, a pessoa vinha conversar comigo. Até que caiu a ficha e falei assim, eu sou boa nesse negócio, eu ajudo todo mundo, então como que a gente monetiza isso? E é isso que eu quero que você pense hoje. Se você é bom em algo, qual habilidade, qual conhecimento? E aí eu quero te falar uma coisa, pelo amor de Deus, não quer dizer, o Alan da minha época de 2º grau, gente, nós estamos velhos, viu, Alan? Quando a gente, até perdi aqui, porque tanto tempo que não vê, né? Quando a gente começa a pensar nessa questão das habilidades e conhecimento, a gente pensa assim, lá vem o boicote, né, da cabeça, a sabotagem. Nossa, mas eu vou fazer isso, eu não sei o suficiente. Graças a Deus. Porque se você estiver pronto para o que você vai fazer, você já está fazendo tarde, já passou da hora. Tem o ditado que eu amo, né? Que é no chacoalhar da carroça que as melancias se ajeitam. E tem outro mais sofisticado também, né? O sofisticado que fala assim, que é no gladiador, que é na arena que o gladiador pede socorro. Que é a mesma coisa. É fazendo que a gente vai aprendendo. É no passo a passo. É em cada situação que vai acontecendo. O Marcos, eu acho que foi o Marcos que comentou mais antes aqui, falando assim, que as experiências, que são esses momentos que trazem experiência. E a experiência não é adquirida se a gente não vivenciar ela. Agora, a gente precisa entender que todo mundo passa por um processo de medo, certo? Então, toda vez que eu vou começar algo, a pessoa passa por um processo de medo. E esse medo, ele precisa ser racionalizado. É medo de quê? É medo de julgamento? Afinal, se você tiver pobre ou rico, vão te julgar de toda forma, não é verdade? Segunda coisa que eu falo, quem te ama de verdade. Não é porque você tentou e fracassou, coisa assim, que vai deixar de te amar. Não vai deixar. Então, julgamento é uma crença que foi colocada na nossa cabeça. A gente precisa racionalizar isso. Agora, se o medo está relacionado com eu não saber ainda fazer direito, se está relacionado com as minhas habilidades, isso é treinável. E é um outro passo aqui que nós vamos trabalhar, certo? Então, listou, e aí a prática é, no mínimo 10 habilidades e 10 coisas que você sabe fazer com o seu conhecimento, com a sua habilidade. 10 coisas, você pensa assim, o que eu poderia fazer? E não é só pensar em empreender, não. É pensar também assim, se é no emprego onde eu estou, o que eu posso fazer aqui para ganhar mais, por exemplo? Se tem uma coisa que todo patrão gostaria, é que chegasse um funcionário e falasse assim, é o seguinte, eu quero agregar mais valor para sua empresa e eu quero ter mais responsabilidades aqui dentro. Eu quero ser melhor nessa empresa, eu quero dar o meu melhor aqui. Qual que é o patrão, qual que é o chefe, né? O nome que quiser dar. Qual é que vai falar assim, olha, esse é o funcionário que eu não quero. Pelo contrário, todo mundo quer pessoas que estejam comprometidas, que é a palavra que eu usei no início, compromisso. Todo mundo quer pessoas comprometidas. Nenhum patrão quer largar um funcionário assim, não. O problema é que quem normalmente está trabalhando para algum lugar, vai lá, bate ponto, volta embora. Ok por isso também, se o nível de merecimento tá assim, tudo bem, só que não vai cair do céu, né? Todo sucesso de um dia para o outro demora aí alguns anos. Então, repetindo, todo sucesso de um dia para o outro demora alguns anos para acontecer. E ele só acontece com comprometimento e disciplina. Comprometimento e disciplina. Não tem como a gente falar de outras coisas, né? Bem, então, primeiro item, listar as habilidades e o conhecimento que vocês têm. Segundo, o seu propósito, tá?
Eu quero falar um assunto. Por que eu quero falar do propósito? Porque muita gente acha que é balela, acha que é bobeira esse negócio de propósito. Eu tive uma experiência há mais ou menos 7, 8 anos atrás, 2012, 2013, que eu fui selecionada para ser consultora do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, em Brasília, uma época, para trabalhar com avaliação de políticas públicas a nível nacional. Eu era responsável pelo estado de Mato Grosso, estado Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a minha função naquele momento era de avaliar as políticas públicas do governo federal para que fossem apresentadas para o próximo Plano Safra. Eu fiquei enlouquecida com isso. Porque, quem sabe, eu amo isso, né? Eu amo trabalhar com isso, fazer análise, ainda mais relacionada a políticas públicas. Então, o que eu pensei? Eu faria até de graça o negócio e eu estava sendo muito bem remunerada. Então, se eu pensar nos trabalhos que eu já executei, eu acho que era a melhor remuneração que eu poderia ter, seria lá nesse momento. E eu me dediquei naquilo. No dia que eu fui apresentar o meu primeiro produto, que foi a resposta sobre isso, eu recebi a seguinte fala de um coordenador meu, que inclusive já tinha feito outras coisas que eu já não tinha gostado, de machismo, né? Enfim, a gente vivencia isso. Mas ele falou para mim o seguinte: você não vai apresentar, porque a gente já tem acordos políticos. Aquilo feriu de uma forma, eu já estou emocionada de novo, porque é algo que para mim é inegociável. Aquilo feriu de uma forma a minha vida profissional, todos os meus anos de estudo, tudo que eu acreditava sobre país, política, governo, sobre tudo. E eu vi como é podre algumas coisas. Como muitas vezes a gente está submetido a situações por conta de dinheiro. E eu olhei para aquilo e falei: eu não quero isso mais para mim. Eu estou indo embora. Tchau, obrigado por isso. O que eu quero falar com isso? Que a gente precisa ter a virada de chave. Entender que dinheiro é o mecanismo para as coisas. Se você não sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro, ele vai entrar na sua mão e ele vai sair da sua mão. Sabe por quê? Porque ele não pertence a você. Você não tem propósito para ele. E muitas pessoas eu conheço que ganham dinheiro e não tem dinheiro, não tem patrimônio, não tem prosperidade, não tem riqueza, não tem nada, porque não sabe para que esse dinheiro serve. Está focado no veículo, está focado no mecanismo, não está focado no final, não está focado no futuro. Então, propósito, gente, propósito é a gente entender qual é o motivo que você levanta todos os dias. Qual é o motivo, o que te leva a ir para o teu trabalho, o que te leva a levantar todos os dias, qual que é a riqueza que você tem. Quando a gente foca no dinheiro, o dinheiro foge das nossas mãos. Tem um ditado, né, que dinheiro não leva desaforo. Então, é mais ou menos nesse sentido mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, que se a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E tem uma melhor ainda, que é se você não sabe o seu propósito, qualquer luz ao seu redor vai te distrair. Eu sou agrônoma, né? A maioria aqui sabe disso, por formação. E existe umas armadilhas luminosas. E quem não é também sabe que tem armadilha luminosa para mosca em casa e tal. Mas a armadilha luminosa é colocada num plantio de bananeira, por exemplo, para captar mariposas à noite. A mariposa, ela é um bicho noturno, né? E ela é orientada pela luz da lua. Quando ela vê uma iluminação mais fluorescente, ela fica desnorteada e ela é atraída por essa luz. Porque a lua está distante dela, então ela se norteia pela lua e ela é capaz de ir ajustando o voo dela, porque ela tem um foco lá na frente. Quando vem uma armadilha luminosa, ela não tem esse foco lá na frente mais. E ela acaba sendo capturada, ela acaba sendo atraída por essa luz. Isso é a mesma coisa que acontece com a gente, a mesma. Quando você não tem um foco para onde você está indo, você não sabe para onde você está indo, é a mesma situação. Você é atraído por qualquer luz que brilha ao seu redor. Quer ver um exemplo disso? Quantas vezes você começou a fazer algo e de repente começou a aparecer várias oportunidades ao seu redor, aí que você falou assim, sou esperto, vou começar a pegar essa, pego essa, pega essa, pega essa, pega essa. E aí de repente você começou a se afastar do seu propósito inicial.
Isso é o que mais acontece com as pessoas. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer coisa pode te distrair. Qualquer coisa te tira do foco. Afinal, você não tem foco, não é mesmo? Você está indo aleatoriamente. Eu sempre dou exemplo. Se eu estou saindo de Goiânia e vou para Cuiabá, eu tenho pelo menos 3 caminhos diferentes que eu posso ir. Então, se eu sei onde eu quero chegar, eu posso ir pelo caminho mais rápido, eu posso ir pelo lugar mais emburacado, eu posso ir... Não importa, eu decido de acordo com o meu perfil, para qual o caminho que eu quero pegar, né? Se eu quero ir mais rápido, mais devagar, enfim. Agora, se eu não sei para onde eu tô indo, como que eu vou fazer alguma rota da minha vida? Se eu não sei que eu tô indo para Cuiabá e eu pego o meu carro, saio com o meu carro aleatoriamente, aonde eu vou chegar? Lugar nenhum. E é por isso que o dinheiro, ele vai assim, ó, dos nossos dedos. Ele sai, ele escorre dos nossos dedos. Então, pessoal, propósito é o segundo item. E aí, para você pensar em propósito, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que vocês podem colocar isso na prática também. É pensar o seguinte: onde vocês querem estar daqui 2 anos? Ou daqui 5 anos? Ou daqui 10 anos? Ou daqui 20 anos? Vocês já pararam para pensar nisso? Onde vocês vão estar? Como vocês querem estar? Como vocês querem estar em aparência física? Como vocês querem estar como profissional? Em que lugar que vocês vão estar vivendo? Eu, por exemplo, eu sei exatamente a cor do banco do carro que eu vou ter daqui a uns dias. A cor do banco do carro. A nossa casa aqui, ela tem uma projeção para entrar esse carro dentro da garagem. Olha que loucura. Aí fala assim, nossa, mas que viagem, né? Não, isso não é viagem. Isso é saber exatamente para onde você está indo. Existem um monte de opções à sua volta? Existe, mas elas te tiram do seu foco. Lohane colocou, quando eu decidi focar nas aulas particulares, criar o Inglês Sem Fronteiras, eu recebi diversas propostas das escolas de inglês. Exatamente. Então, se você sabia para onde você estava indo, você focou e viu, né, que o seu propósito ele estava muito assertivo, muito certo do que você queria. Então, na prática, primeira atitude que a gente falou, conhecer quais são suas habilidades, seus conhecimentos, listar isso mesmo, tem que ser escrito, viu, gente? Cabeça é feito só para ter ideia e piolho, só isso, nada mais. Segundo, visão de futuro, então colocar aí como você se enxerga, né? Como você gostaria de estar em algum espaço de tempo, você decide se é 2, 5, 10, 20 anos. Eu gosto de trabalhar com 5 porque eu acho que não tá nem longe demais para eu cansar e nem perto demais para não dar conta de atingir, né? Então 5 anos eu gosto desse número. E além disso, você escrever uma coisa que é importante. O que você pode fazer para ganhar mais dinheiro no seu tempo livre hoje? Afinal, o título da nossa live aqui hoje é o que você pode fazer para começar essa virada ainda esse ano. Então, provavelmente você trabalha em algum lugar, ou é um empreendedor, ou é um empresário, ou coisa assim, ou estuda, enfim. Então, a pergunta é o seguinte que você precisa responder. O que você pode fazer nesse seu tempo livre que pode te trazer mais dinheiro? Então, você vai pegar todos aqueles conhecimentos e habilidades que você já elencou e agora você vai fazer uma lista do que você poderia fazer. E aí você toma cuidado nesse momento para não ficar pensando assim, nossa, mas isso eu não posso, isso eu não dou conta, isso, porque isso é só gatilho mental para te deixar na zona de conforto, tá certo? Zona de conforto nada mais é do você, né, ficar ali sentado sem fazer nada, te afundando cada vez mais. Então, esse é o segundo atitude. E aí eu quero te desafiar a nessa lista das coisas que você poderia fazer para ganhar mais dinheiro nesse tempo livre, é no mínimo 10, tá? Eu falo que eu gosto de 20, no mínimo 20. Aí a pessoa, 10, Mariel? Eu não tenho 10 opções, você tem 10 opções, quer ver? Se você, por exemplo, é um educador físico, né? Então você pode pensar, o que você pode fazer para agregar valor dentro do seu trabalho que você já executa? Como que você pode fazer para captar mais clientes com um ticket mais alto? O que você pode fazer para aumentar a experiência dos seus clientes, dos seus alunos? O que você pode fazer para integrar modalidades e você desenvolver outras atividades ou entregar outros produtos para o seu aluno? O que você pode fazer fora da sua área, que está dentro dos seus conhecimentos e das suas habilidades, porque a gente parece que tem uma tapa no olho, né? Só vê o que a gente tá fazendo. A gente é definido pela nossa formação. E não é, né, gente? A gente tem diversas habilidades aí, diversas potencialidades. Então, pense.
Se você é funcionário público, por exemplo, que eu sei que tem algumas pessoas aqui que são funcionário público, o que você pode fazer fora desse período por enquanto? Fora desse seu tempo livre. Ai, mas não tenho tempo livre. Você tem tempo livre, porque provavelmente quando chega o relatório mensal ali, ó, do seu celular, vem falando que você tem ficado uma média de pelo menos 4 horas no celular no entretenimento. Tem pesquisa que falam que 85% das pessoas entram na internet só para ficar vendo bobeira. Isso é um problema? Isso é consciente? Não é. Mas a gente que precisa tomar a rédea da nossa cabeça. Motivação, gente, eu não sou uma pessoa nada de motivação. Eu nunca faço motivação com os outros, eu sempre falo. Porque pra mim motivação é burrice. A gente tem que ter disciplina. Tem um estudo, eu não me recordo agora o nome do autor, que fala que só 20% do nosso tempo a gente tá motivado. 20%, quer dizer, 20%, 2 vezes 3, 6 dias em um mês. E você faz o que com o resto do tempo? Se você não acorda feliz, disposto, animadão, você tem que ter disciplina. E disciplina não é um sentimento, disciplina é uma decisão. Assim como a gente decide casar, decide não casar, decide ir, decide ficar, decide... É uma decisão, decisão. Hoje a Kátia, eu não sei se a Kátia tá aqui, mas a Kátia fez um story e que falava bem sobre isso, né? Que o mais difícil não é o caminho, que é um pouco da frase que eu falei mais cedo, né? Não é, a vitória não tá lá na chegada, a vitória tá na saída, por quê na largada? Porque parte do pressuposto que você precisa de decisão para isso. E decisão é você abrir mão de toda a sua zona de conforto, de todo o gostosinho que você tá, de todo esse momento quentinho que você tá, para não sair do lugar. É você escutar a voz que fala lá no seu ouvido e falar bem assim, não, isso não é para mim, eu mereço algo melhor, eu quero algo melhor, eu não quero viver essa vida pro resto do tempo, certo? Então listar pelo menos 10, bota essa cabecinha para funcionar, abre a mente que vai aparecer em mais de 10, com certeza. E aí, os motivadores falam assim, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo, só que não, né, gente? Porque isso vai acontecer 20% do seu tempo. E o resto da disciplina? Aí vem uma outra fase. Eu posso, eu consigo e eu sei como fazer. E agora que tá o detalhe. Como eu sei como fazer? Sabe essas duas listinhas que vocês fizeram? Uma da habilidade de conhecimento, depois outra do que você pode fazer para você ganhar dinheiro no seu tempo vago. Já colocou lá a frasezinha onde que você quer estar, né? Essa visão de futuro onde que você quer estar. Agora você vai pegar tudo isso e vai analisar cada caso. Aqui é que é a pílula de ouro do negócio. Como que eu analiso cada caso? Primeiro, 2 análises rápidas. Você não precisa ser um especialista, fazer grandes análises. Não tô falando disso. Tô falando de você colocar, mas tem que escrever. Para cada situação que você colocou, você pensa assim, o que eu sou bom mesmo nisso? Então vamos supor que você colocou lá que você vai fazer... Você vai fornecer você é educador físico, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui. E vou dar outro exemplo de uma pessoa que tá aqui. Que eu não vou falar quem é, mas eu vou colocar. A pessoa poderia, por exemplo, estar conduzindo terapias em grupo, tá? Terapias em grupo. Então, se esse é um dos itens lá de fazer algo, né? De ganhar dinheiro com isso, eu vou colocar então... O que eu tenho de bom, quais as minhas potencialidades, o que eu já sei disso, o que eu já tenho de ferramentas. E é ferramentas assim, conhecimento, habilidade, ferramenta mesmo, internet, celular, computador. Eu tenho o quê? Um carro para mim ir, essa terapia vai ser como? Então, o que eu tenho de positivo e o que eu tenho de necessidade de melhoria. Então, quais são os pontos fracos que eu tenho ainda? De repente, você vai perceber assim, olha, eu ainda preciso falar melhor em público. Tem uma amada que tá aqui, que é dessa área, que eu não sei se ela tá aqui, de falar em público. Então, se falar em público, por exemplo, é algo que está te limitando, você vai colocar ali, ó, na necessidade de desenvolvimento. Por quê? Porque isso é algo que você precisa fazer. A gente precisa entender, eu vou repetir de novo, que o sucesso do dia para a noite das pessoas demoraram anos. A gente quer o sucesso de todo mundo, mas a gente não quer pagar o preço. E conhecimento, preparo, experiência, ele precisa ser feito diariamente. Não é assim, estudei, deu certo, me preparei hoje, amanhã eu tenho resultado. Não. Por isso que eu tô falando para você pegar o seu tempo livre hoje. Porque é nesse tempo livre que você tem hoje que você vai se preparar para colher os frutos daqui a um pouco.
Esse que é o lance da história, tá certo? Então, essa análise, então, primeiro, verificar o que você já tem, né? O que você já tem de bom sobre isso e o que está te faltando, o que é as necessidades de melhoria aí. E um segundo item é você pensar o seguinte, dentro disso, isso é uma demanda verdadeira ou é algo que brotou no seu coração para te enganar, para você não fazer nada, para de repente você falar assim, ai, não deu certo, né? A Gabriela escreveu aqui, moleza, vou nem dormir essa noite. Aí é isso mesmo, moleza, Gabi, é só botar a mão na massa. Então, o segundo item, depois que você elencou positivo e negativo, é você pensar assim, isso que eu estou propondo, existe uma demanda? Porque as nossas crenças, vou de novo na nossa cabeça, a nossa cabeça nos engana o tempo todo. E aí, de repente, a gente decide fazer uma coisa que não existe uma demanda, mas é algo que fala assim, eu sou maravilhosa nisso, mas não existe uma demanda. Aí você vai vender para quem isso? Esse produto vai para onde? Né? Então, você precisa fazer essa análise também, se isso é uma demanda verdadeira. Você vê que tem uma demanda sobre isso. Tudo bem? E aí, para isso, a gente precisa entender que você vai... Contém ironia. É bem isso, eu sei disso. A gente precisa, então, entender... Dentro dessa situação, vocês elencaram, fizeram a lista de habilidade e conhecimento, depois a gente vem para a lista do que pode ser feito, entendeu qual que é a sua visão de futuro, agora você faz essa análise. E agora a gente vem para a parte prática, que é a gente começar a se preparar para planejar, definir meta, para a gente ter o conhecimento suficiente que a gente precisa, para a gente conseguir fazer uma análise financeira de um negócio, aprender a fazer planilhas. Aí fala assim, nossa, Maria, esse negócio de custo fixo, custo não sei o que, ROI que você fala, não entendo nada, mas precisa aprender. Precisa aprender. É assim que funciona. Precisa aprender. Se você não quer aprender, você vai precisar de alguém que faça para você. Aí você tem duas opções. Ou você contrata alguém e para isso você precisa de dinheiro, ou você encontra um parceiro que está muito alinhado com você na mesma vibe para fazer essa parte. Só tem essas opções. Se não for uma dessas opções, você precisa aprender. Não tem jeito. É assim, né? Duro, mas é o que funciona. Então a gente achar que vai cair do céu nem chuva, porque aqui em casa até agora tá na seca, né? E a gente precisa entender que nós temos que fazer a nossa parte. Eu falo todas as vezes que o impossível é de Deus, mas o possível tá na nossa mão. Então, se a gente não fizer, não tem como. Então, gente, olha, pra gente finalizar aqui, eu não sei se vocês colocaram perguntas, porque foi rolando o negócio aqui e passou. Então, se tiver, vocês colocam novamente, por favor. Mas eu queria falar assim, ó, tem uma frase que é célebre, que diz que quem quer faz. Quem não quer arruma desculpa. E eu sou dessa opinião de verdade. Tem exceções no caso de pessoas que às vezes são ameaçadas, né? Pessoas que estão sobre uma situação de que não tem liberdade suficiente. Mas, como eu falo, se você tem mais de 18 anos, não está com uma arma na cabeça, não está sob ameaça de vida, depende de você fazer sua parte. E essa sua parte precisa de comprometimento, essa sua parte precisa de começar a olhar para dentro de você, e olhar para dentro de você não é fácil, porque você começa a observar que você não é tão bonzão assim como pensa, né? Eu não sou tão boazona como eu acho quando eu faço essa análise, e com certeza nós não somos, né? A gente cria uma casca em volta da gente para nos proteger, para a gente permanecer na nossa zona de conforto. Possibilidade tem. Se você colocar em prática, funciona. E eu posso falar isso porque a condução que eu faço com os meus clientes sempre começam por essa etapa. E essa etapa, ela é decisiva para o processo. A pessoa que está comprometida, ela faz atividades e ela começa a enxergar possibilidades. Não consigo ser longânime. Tem alguma dica? Tenho vários insights, porém passa rápido e não consigo me organizar. Primeiro, a gente precisa ter uma visão de futuro muito clara. Essa visão de futuro, ela tem que ser construída, ela tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para isso, como os mapas mentais que a gente pode utilizar para facilitar esse processo, mas esse desenho do nosso futuro, ele tem que estar, o nosso propósito, ele tem que estar muito claro na nossa cabeça, para que a gente possa construir o processo de trás para frente.
As pessoas, o problema das pessoas é que elas fazem análise, elas querem enriquecer da seguinte forma: ganho 10 mil, dos 10 mil gasto 9 mil, sobra 1.000. Esse 1.000, o que eu faço com 1.000? E gestão financeira não é assim. Se você quer melhorar de vida, ganhar dinheiro, não é assim que faz. Você primeiro sabe aonde você quer chegar, você define quanto aquilo custa ao longo do tempo. Qual a sugestão para quem não gosta de delegar nada e toma conta de tudo e sabe que acaba deixando a desejar? Isso é de gente perfeccionista, né? Aí eu vou te dar uma dica para você focar em 3 processos. Contratação bem feita, né? Na hora de você contratar a pessoa, na hora de admitir essa pessoa, fazer uma contratação bem feita, às vezes se alongar um pouco mais na contratação, para que você conheça o perfil dessa pessoa melhor, as habilidades dessa pessoa melhor, dependendo da atividade que ela vai desenvolver. Segundo, delegação é treinamento e orientação, a pessoa saber claramente o que precisa ser feito. Então, dependendo do trabalho, pode ter um protocolo dentro da empresa, né, para o funcionário ter ciência do que ele precisa fazer. E terceiro, acompanhamento. O processo é esse. Agora, a gente precisa também compreender que às vezes não é que a gente não gosta de delegar. Às vezes a gente quer que as pessoas façam igual a gente faz e não vai fazer. Elas podem fazer o mesmo processo, mas não igualzinho. A gente faz porque nós somos pessoas singulares, graças a Deus, não é verdade? Mas processos é possível a gente implementar nas empresas, né? Então, esse é o caminho aí. E aí, pessoal, pra gente finalizar, então, eu quero falar que você precisa se preparar hoje. Pega seu tempo livre, pega o tempo livre que você tem hoje. Faz essas anotações, essas listas. Observa o que você pode fazer, o que você precisa melhorar. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa aprender a saber quanto você gasta no mês. A maioria das famílias não sabem quanto gastam. Não sabe o que é um custo fixo. Quando a gente fala de reserva financeira, as pessoas não têm ideia do que é isso e muito menos o que entra nessa reserva financeira. Não é verdade? Depois das listas de análise, supondo que há mais de uma possibilidade. O que pensa nessa adesão contra o caminho? Essa pergunta é ótima. Quando você tem mais de uma possibilidade e várias delas você vê que é bacana, que você tem potencial, você vai analisar o que vai te dar mais retorno e o que você vai gastar menos tempo, mais retorno financeiro e que você vai se sentir mais próximo do seu propósito. Então são essas 3 análises que a gente faz. Quando a gente está fazendo algo maior, assim, que já passa para uma próxima etapa, a gente faz essa análise, aí faz uma análise financeira do negócio mesmo, né? Com TIR, com ROI, com payback, a gente utiliza todos esses indicadores. Mas quando a gente vai começar uma coisa nova, igual essa orientação que eu estou fazendo hoje, o mínimo é análise, o que vai gastar menos tempo e me dar mais dinheiro e o que está mais próximo do meu propósito. É a mesma coisa eu perguntar para vocês preferem trabalhar metade do tempo que vocês trabalham hoje, ganhando a mesma quantidade, ou trabalhar a mesma quantidade ganhando o dobro? Isso é uma decisão pessoal de cada um. Eu prefiro trabalhar menos, alguns preferem trabalhar mais. Então, essa análise é muito particular e aí tem que ser feita junto com a pessoa, certo? E aí, para finalizar, gente, eu sou a prova viva que o meu dinheiro vem e some, preciso corrigir de mudança. É isso aí, Marleide. Marleide foi minha aluna, já trabalhou comigo também, né, Marleide? Então, pra mim, eu quero deixar uma coisa que pra mim faz muito sentido, que é o seguinte, que o sucesso, ele pressupõe 2 coisas pra mim: comprometimento com dinheiro e energia. Gasto de energia. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em comprometimento com o dinheiro, a minha mente tem que estar com o dinheiro. As minhas ações têm que estar com o dinheiro para riqueza. Quando eu falo dinheiro, gente, eu tô falando em riqueza com um propósito, porque dinheiro por dinheiro não faz diferença na nossa vida. E eu posso falar isso claramente, porque se vocês tiverem, quem tem filho aqui, e tivesse 10 milhões na conta e o filho ficasse doente, vocês entregariam os 10 milhões para a cura desse filho, mesmo que não tivesse garantia disso. Eu tenho certeza disso. Então, riqueza e dinheiro por dinheiro são coisas bem diferentes. Por isso que a gente tem que saber o nosso propósito sobre as coisas, para que a gente não seja tão pobre de só ter dinheiro. A gente precisa ter o propósito, porque senão o dinheiro vem e vai. Ele escorre nos nossos dedos porque ele não leva desaforo, não é mesmo? Então, pessoal, se tem algo que a gente pode fazer hoje pela nossa vida, pra gente finalizar, é compreender. Eu vejo que nós estamos num momento
de muita aflição para muita gente. Graças a Deus essa pandemia está, né, diminuindo, passando, mas eu penso assim que nós somos sobreviventes desse momento. Nós somos sobreviventes. E a nossa história não é o que a gente fez lá no final. Tem uma frase que, agora eu não lembro de quem é essa frase, que diz que a gente leva da vida a vida que a gente leva. E isso não quer dizer que é os processos, quer dizer que são as decisões. Afinal, a gente não constrói o nosso futuro, a gente constrói hábitos hoje que vão resultar no nosso futuro. O que você está vivendo hoje são resultados do hábito que você criou ou construiu há alguns anos atrás, das decisões que você tomou ou deixou de tomar alguns anos atrás. O que você está fazendo hoje, ou você não está fazendo hoje, vai ser o seu futuro daqui 3, 5, 10, 20 anos. Eu tomei a decisão de fazer minha parte. Eu tomei a decisão de estar aqui hoje falando com vocês. O Eliezer. Eliezer foi meu amigo também de segundo grau. A gente estudou junto no curso técnico de segundo grau. Técnico em agroindústria, né, Eliezer? E o que eu tô fazendo aqui hoje é porque eu acredito muito, muito, que a gente não pode merecer essa vida de escassez que tá por aí. A gente não pode merecer a vida que nos foi imposta. Se você passou por escassez, momento difícil, ok. Provavelmente seus pais te deram o melhor dessa vida. Eu tenho certeza que deram o melhor. Agora, o que você está fazendo da sua vida diz respeito a você. Diz respeito à sua decisão ou à sua falta de decisão sobre isso. Então, eu quero deixar aqui para finalizar dizendo que você é dono da sua vida. É você que dirige a sua vida. Você que é o piloto. Você que está no leme desse barco. Você que decide para onde você está indo. Certo, gente? Olha, tem um monte de gente, a Maria Vitória também é minha colega, a gente estudou junto também, gente, tem uma galera aqui que é de 30 anos atrás, tô me sentindo velha já aqui, mas eu quero agradecer demais vocês, já falei mais de uma hora, muito, 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 muito feliz com vocês estarem aqui, pessoas que eu amo, sucesso e prosperidade para todos que estão aqui, investimento, tempo com aprendizado, isso mesmo, e eu estou me comprometendo de voltar aqui toda semana. Eu quero ver se eu consigo fazer uma live toda quarta-feira para falar sobre coisas que podem ajudar a gente, porque eu acredito muito que quando a gente melhora, todos ao nosso redor melhoram também. Se eu ganho mais dinheiro, com certeza as pessoas ao meu redor também vão ganhar mais dinheiro. Se eu contribuo com conhecimento, as pessoas ao meu redor também vão ter mais conhecimento. E assim é na minha vida e assim é na sua vida também. Eu acredito muito no propósito. Hoje eu fui responder uma caixinha que perguntava assim, qual é a área da sua vida que ainda não está muito legal. E para mim eu acredito que é a contribuição social. Eu ainda tenho muita vontade de fazer muita coisa, muita. E está muito relacionado com o meu propósito. Então eu espero ter contribuído um pouquinho na vida de vocês. Agradeço muito e espero vocês quarta-feira que vem. Eu sou a prova viva de que meu dinheiro vem some. Deixa eu ver quem mais. Estou formando em agronomia, Eliezer, onde você foi o primeiro lugar no vestibular de agronomia. Aí, ó, obrigada. Maria, você é super mulher. Bora, moçada. Aqui, gente, ó, o Rancho MWC. O Rancho MWC é o Marcos, que é meu sócio, que fala assim, bom dia, moçada. Foca onde você quer chegar, isso aí. Gente, muito obrigado. Beijo. E até quarta que vem. Fiquem com Deus.